Minha ex voltou exigindo que eu pague pensão para o filho dela. Há 7 anos, eu era casada com a minha querida ex, estávamos juntas há 6 anos nesse ponto. Eu pensei que tínhamos um ótimo relacionamento. Antes disso, recebi uma bela herança, usei o dinheiro primeiro para comprar um apartamento para nós morarmos, um carro novo para ela porque o dela estava se desfazendo, como um agradecimento por seu apoio constante ao longo dos anos, e o restante foi usado para iniciar minha própria empresa. Eu pensava que nos amávamos, falamos intermináveis vezes sobre filhos, ambos queríamos uma família. Um dia, cheguei em casa do trabalho, ela estava sentada no sofá e sinalizou para eu me sentar com ela. Então ela me disse que estava grávida. Eu fiquei feliz por meio milésimo de segundo, quando percebi a impossibilidade disso acontecer porque éramos ambas mulheres cis. Comecei a chorar pelo que isso significava. Então ela começou a chorar e pedir desculpas, mas que isso poderia ser algo bom agora. Incredulamente, perguntei como diabos isso poderia ser algo bom. Ela disse que essa poderia ser a oportunidade perfeita para termos a família que sempre quisemos. Eu não tinha energia para discutir naquele momento, então fui empacotar algumas coisas e disse a ela que ia ficar com minha prima por alguns dias e voltaria para conversar. Fiquei um desastre completo com minha prima por uma semana, depois retornei, disse que queria o divórcio, empacotei todas as minhas coisas enquanto ela me diz que não consegue fazer isso sem mim e que estou abandonando nosso filho. Eu não disse nada, não conseguia falar, não tinha forças para fazer nada além de empacotar e sair. No divórcio, deixei ela ficar com o apartamento, o carro dela, estava no meu nome, ela exigiu pensão alimentícia, eu dei a ela por 1 ano, embora ela não tivesse direito a isso de verdade, ela exigiu pensão para a criança, mas foi negado por razões óbvias. 1 ano depois, estava resolvido. 1 mês antes do divórcio ser finalizado, conheci uma mulher. Não estava certo sobre namorar, mas meus amigos me incentivaram a sair novamente, então eu fiz. Foi devagar, eu contei sobre meu passado, ela se sentiu muito mal por mim. Saímos, nos beijamos, depois ela parou de responder minhas mensagens e ligações por 1 semana, eu não sabia o que estava acontecendo, então ela aparece na minha casa parecendo triste. Ela me diz que está grávida, ao que penso, não novamente. Mas ela explica rapidamente que descobriu alguns dias antes, tinha uma consulta naquele dia e lhe disseram que ela estava cerca de 16 semanas grávida, que não traiu porque nos conhecíamos há 3 meses, que ela sabe que isso pode ser de alguma forma desencadeante para mim, que ela realmente gosta de mim, mas entende se eu não quiser ter nada a ver com ela e foi embora. No final, não consegui deixá-la ir, e ficamos juntas. A situação toda foi um pouco confusa no começo, mas resolvemos. Agora, minha empresa está em ascensão há anos, compramos uma casa, nos casamos, tivemos mais 2 filhos, um cachorro e um gato, a família dela me ama, minha família ama. Mas então, no último sábado, minha ex teve que aparecer novamente. Estávamos em uma reunião familiar no lado da família da minha esposa, quando ela apareceu na casa da tia de esposa, para me expor como uma pessoa horrível que abandonou sua esposa e filho e os deixou sem nada para começar uma nova família com uma vadia e criar o filho de outra pessoa, e que, como tenho dinheiro, tenho que começar a pagar a pensão alimentícia atrasada e blá blá blá. Aparentemente, ela fez amizade com a esposa do primo da minha esposa na APM, contou a ela sobre mim, ela deu meu nome, e a esposa do primo da minha esposa ficou chocada e horrorizada com minhas ações e decidiu que iriam me confrontar na reunião familiar para que todos ouvissem e mostrar as evidências. Minha esposa tentou argumentar, mas foi cortada por sua tia, mãe do primo, e de uma maneira nada amigável nos expulsou, prometendo tornar público meu tratamento com minha ex e arruinar minha empresa. Saímos atonitos, e minha esposa jurou que começaria a Terceira Guerra Mundial se alguém se atrevesse a difamar minha reputação. No domingo de manhã, recebemos uma ligação do pai da minha esposa, irmão da tia, para falar sobre as mensagens de texto e os recados que estavam recebendo. Eles não foram à reunião, fomos almoçar e explicamos tudo o que aconteceu. Eles sabiam que eu me divorciei no passado, mas nunca contei o motivo. Eles compreenderam a situação, mas minha sogra ainda disse que, como tenho dinheiro, deveria ajudar minha ex, pagar a pensão alimentícia, arrumar um lugar para ela, se precisar, e ser uma figura parental na vida da filha da minha ex. Afinal, a criança foi concebida durante o seu casamento, ela tem algumas crenças espirituais estranhas.
Minha esposa está chateada com a mãe por ter dito isso, os irmãos de minha esposa estão em grande parte do nosso lado, exceto um que é próximo do primo e o primo acredita na esposa dele, e temos ignorado a família estendida. Atualização. Primeiro, quero esclarecer algumas coisas. Eu vi muitas pessoas focadas no fato de que eu dei o apartamento para minha ex, eu entendo, mas no momento eu estava tão mal, ainda tinha algum amor por ela, eu acho, e eu queria me livrar de tudo, então pensei em bem, ela precisará de um lugar para ela e para a filha, e será mais rápido simplesmente dar a ela, então fiz isso, mesmo contra o conselho do meu advogado. Minha esposa não me traiu, ela dormiu com alguém semanas antes de nos conhecermos, depois nos conhecemos, um mês depois tivemos nosso primeiro encontro, 2 meses depois ela descobre que está grávida, conversamos e seguimos em frente, mas lentamente, não nos mudamos juntos no dia seguinte, apenas ficamos juntos para ver como as coisas aconteceriam. Poderia ter terminado a qualquer momento, mas não terminou, e nos mudamos juntos quando a filha tinha quase 1 ano de idade. Minha sogra tem alguma coisa espiritual estranha com alguns de seus amigos acontecendo desde sempre, nunca me incomodou realmente, mas eu acho que algumas de suas opiniões são questionáveis. Eu mencionei a ela que dei o apartamento para minha ex, ela disse mas você não sabe se ela ainda o tem. Alguém disse que ela pensa isso porque traiu Phil e minha esposa ou e seus irmãos podem ser produto disso. Honestamente, não me sinto confortável trazendo isso à tona com minha esposa agora, ou com qualquer pessoa, então não farei isso. Ok, então, algumas coisas aconteceram. Consegui toda a documentação sobre o divórcio, fiz cópias e entreguei para a família da minha esposa, garantindo que todos pudessem ver tudo. Tive algumas reações mistas. Houve pessoas que me disseram que sabiam que minha ex claramente era louca desde o início e não disseram quase nada porque achavam óbvio, mas que aqueles que acreditavam nela eram tão loucos que conversar com eles seria como falar com uma parede, então eles simplesmente seguiram em frente. Eles se desculparam por não dizer nada, não achavam que poderia ser tão prejudicial para mim quando está claramente falso. Eu não estou bravo com eles agora, com a maioria deles não somos exatamente próximos, são parentes distantes. Outros acreditaram na minha ex no início porque ela tinha evidências, mas depois de mostrar a eles meus documentos, eles pediram desculpas profusamente e disseram que me apoiariam em processá-la e seriam testemunhas e coisas do tipo. E então havia aqueles que ainda acreditam na minha ex, como o primo, a esposa do primo, a tia e alguns outros que são próximos a eles, que me acusam de falsificar documentos. O cunhado, que é próximo do primo, não disse nada sobre nada, ele não parece estar do lado deles, mas também não admitiu que estava errado, apenas silêncio dele. Eu pedi uma ordem de restrição, a temporária foi negada, mas tenho uma audiência agendada. Tive uma reunião com um dos meus maiores clientes na semana passada, nos conhecemos há muito tempo profissionalmente, não somos amigos, mas ele sabia que me divorciei anos atrás. Quando ele chegou à recepção, o recebi e pedi para que me seguisse. Ele me interrompeu e disse que alguém foi ao seu escritório e falou sobre eu abandonar uma criança, perguntou se era verdade. Eu disse que era falso, dei um breve resumo e me ofereci para mostrar meus documentos de divórcio. Ele disse que não era necessário, confia na minha palavra e ofereceu ajuda se precisasse no futuro. Passamos para nossa reunião. Eu estava realmente irritado que ela foi até o meu negócio, mas algo ainda pior aconteceu. Meu advogado está redigindo uma carta de cessar e desistir, e eu estava debatendo se deveria processá-la imediatamente ou esperar pela carta, então sábado aconteceu. Levei meus filhos ao shopping para comprar algumas coisas para o verão. As aulas escolares acabaram, mas a escola ainda tem algumas atividades durante a semana e há um grande evento no próximo fim de semana, além de outras coisas que precisávamos comprar. Fomos e deixei minha esposa em casa para relaxar, pois está ficando mais difícil para ela. Quando voltamos, entreguei algumas sacolas para as crianças e disse para entrarem com elas, a mamãe tem um lanche para eles, eu cuidaria do restante. Faço algumas viagens para dentro e para fora de casa, e quando estou terminando de descarregar o porta-malas, ouço a mamãe. Me viro e há uma menininha parada ali, estou confuso, a menina parece assustada, então vejo minha ex se aproximando, ela diz para a menina sim, é isso que ela deveria ser. A menina ficou quieta e silenciosa durante o resto do ocorrido, mas minha ex começou a me acusar. Estou parafraseando aqui, mas basicamente foi assim.
Não posso acreditar que você não queira estar na vida dela. Ela é uma criança incrível, uma criança inocente que não fez nada de errado, você simplesmente a abandonou. E por quê? Por uma vadia aleatória que dorme com todo mundo, engravida e depois te faz responsável pelo filho dela. Não foi você quem tentou fazer isso? Eu não era uma garota qualquer, era diferente. Sim, a diferença é que ela não me traiu e eu escolhi ser responsável, ela não tentou me forçar. Isso não torna justo. Como você não pensa nela, aponta para a menininha, quando traz crianças da rua e cuida delas, em referência aos nossos 2 filhos mais velhos que foram adotados, seus filhos estudam em escola particular enquanto eu tenho que me mudar para que ela vá para a escola que eu quero, ela é invisível para você? Você está louca? Por favor, vá embora, eu não tenho tempo para isso. O quê? Você não quer que sua família perfeita veja quem você realmente é? Você sai ou eu chamo a polícia. Como se você fosse fazer isso, apenas seja razoável uma vez e não teremos mais problemas. Foi quando minha esposa saiu de casa. Esposa, eu já chamei a polícia, eles estão a caminho. Sugiro que vá embora antes deles chegarem. Meu nome, venha para dentro. Peguei as últimas 2 sacolas e entrei. Pela janela, vi Mies segurando a menininha pelo braço de maneira bastante brusca e a arrastando até o carro, depois ela foi embora. Agora, estou realmente preocupado com a menina. A polícia chegou, conversamos com eles, mostramos as filmagens, temos câmeras, inclusive as imagens do meu carro. Fiz novamente um pedido de ordem de restrição temporária e foi aprovado, então isso é bom por enquanto. Eu disse ao meu advogado para esquecer a carta, e estou processando ela. E posso confirmar que ela não mora mais no condomínio. Não tenho certeza do que aconteceu com o lugar ou onde ela está morando agora, mas veremos. Atualização 3, olá novamente, passaram-se algumas semanas, e Mies não apareceu à minha porta desde a última vez, graças ao universo. No entanto, ela apareceu no meu escritório na segunda-feira passada procurando por mim, mas eu não estava lá, pois agora estou trabalhando principalmente em casa para ajudar minha esposa, que está em repouso na cama por tempo indeterminado devido a complicações na gravidez. Eu fui ao escritório na quinta-feira e, ao sair para ir para casa, a irmã da minha ex estava me esperando. Éramos próximas naquela época, mas cortamos o contato quando toda a traição aconteceu, e basicamente meu terapeuta me aconselhou a fazer isso. Enfim, ela disse que estava vindo há alguns dias esperando do lado de fora, esperando me ver, e que precisava falar comigo, algo muito importante. Então fomos a um café nas proximidades, e ela me contou o que minha ex tem feito desde o divórcio. Ela vendeu o apartamento cerca de 1,5 anos após o divórcio ser finalizado e mudou-se para uma casa, alugando-a. Disse que Mies afirmou que era uma maneira rápida de ganhar dinheiro para comprar todas as coisas que uma criança precisaria ao crescer. Com o tempo, a família dela começou a perceber comportamentos mais estranhos do que o normal. Não vou entrar em muitos detalhes, caso contrário, ficaríamos aqui por muito tempo, mas essencialmente ela foi diagnosticada com transtorno bipolar cerca de 2 anos atrás e foi tratada por um tempo, mas depois parou. Conversei com meu advogado, ele disse que isso complica algumas coisas, pois ela poderia alegar inocência por motivo de insanidade, mas o fato de ela estar recusando o tratamento há um tempo ajudaria no meu caso. A irmã disse que lamenta pelo comportamento da minha ex e que ajudaria no que precisasse com o caso. Ela ainda está por perto da irmã para tentar mitigar os episódios dela pelo bem da sobrinha. Perguntei por que os serviços de proteção à criança, CPS, ainda não se envolveram, e ela disse que seus pais estão interferindo para evitar que isso aconteça. Não pude ficar mais tempo, tive que voltar para casa antes que minha cunhada precisasse ir embora. Trocamos números e ficaremos em contato se precisarmos. É isso por enquanto, tenho audiência para a ordem de restrição permanente nesta semana, então espero que corra bem. Atualização final, oi, pessoal. Desculpe pela demora. A caçula do nosso grupo estava se sentindo excluída, sempre naquele mesmo quartinho o tempo todo, e ela decidiu sair mais cedo do que o esperado. Misturado com a estadia na UTI neonatal e o início das aulas, sinto que gostaria de dormir até o próximo ano.
Mas felizmente, todos estão indo muito bem agora. Sobre a minha ex. Os níveis de ansiedade que eu estava gerenciando estavam nas alturas naquela época. Ainda estão altos, mas consigo respirar. Basicamente, houve silêncio por cerca de 2 semanas, e então recebi uma ligação informando que ela tentou sacar um cheque falso em meu nome. Não faço ideia de como ela encontrou meu banco, mas assim como os documentos da clínica de fertilidade, o cheque era claramente falso e não enganou o atendente. Ela foi presa imediatamente. Agora, ela está em uma instituição psiquiátrica recebendo tratamento. Não tenho certeza de quanto tempo ela ficará lá, mas depois que sair, irá a julgamento por fraude bancária, e pelo que me disseram, as coisas não parecem boas para ela. Por outro lado, os pais dela estão cientes de que eu estava planejando processá-la e que tenho provas de outro crime de falsificação cometido por ela. Eles me imploraram para não seguir em frente, já que isso provavelmente mandaria a filha deles para a prisão por mais tempo. Talvez não seja uma decisão popular, mas fiz um acordo com eles de que, de alguma forma, eles garantiriam que todos a quem ela difamou saberiam a verdade. Não quero lidar com isso agora, então aceitei. Até agora, tudo bem. Em relação à garota, estou feliz em dizer que ela está com minha ex-cunhada agora. Não vou entrar em detalhes, mas parece que não há como minha ex recuperá-la no futuro. Mesmo que não seja da minha conta, deixei minha ex-cunhada saber que, se os pais dela tentarem pegar a menina, eu vou ajudá-la nisso. Minha esposa e eu também estamos mantendo alguma distância da minha sogra. Parece que a amizade da minha ex com a prima foi uma coincidência que ambas decidiram usar a seu favor. A prima e a tia simplesmente usaram as mentiras da minha ex para se vingar de mim, já que aparentemente trabalham mais do que eu para ganhar menos do que eu e não é justo. Acho que não estou esquecendo de nada, mas me avise se estiver.